Elas no mundo deles. Como as mulheres fazem para se posicionar e se destacar no segmento político? Quem trata deste assunto no Cenário Mulher desta semana é a presidente honorária do PTB de Poá, vereadora Jerusa Lisboa Pacheco Reis, e a presidente do DEM de Suzano, Valéria Rício Genovese Fernandes. O Cenário Mulher está começando agora, direto dos estúdios da TV Cenário, em Ferraz de Vasconcelos. Valéria Rício Genovese Fernandes tem 50 anos, é casada, mãe de 2 filhos, um de 23 e um de 18 anos. Formou-se em enfermagem pela Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC, e cursou pós-graduação na Universidade de São Paulo, a USP. Tem especializações em clínica cirúrgica e também em gestão pública. Atualmente é empresária do ramo da saúde e assessora política, além de presidente do DEM de Suzano. Ela também já foi diretora de Vigilância Sanitária em Mogi, assistente técnica da Secretaria do Estado de São Paulo, diretora do Pronto-Socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo, que é de gestão estadual, e secretária de Saúde das prefeituras de Suzano e de Ferraz de Vasconcelos. Valéria, muito obrigada por sua presença aqui no Cenário Mulher dessa semana. Obrigado eu, Carla. Agradeço muito. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Então tá bom. E para começar, Valéria, conta para mim um pouquinho sobre este índice que eu vou falar com você. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres representam 50,3% da população brasileira, ou seja, é mais do que a metade. Só que esse índice não é acompanhado pelo segmento político. Na sua opinião, por que as mulheres ainda têm pouco interesse a aderir à política? Eu acho que a mulher veio ocupando o seu espaço com os anos, as mulheres estão aí, estão na luta, estão ocupando vários tipos de cargo, profissões, dirigindo empresas, mas eu ainda acho que a questão política é uma questão que nasce e que tem que ter esse talento dentro de você. Você tem que querer ajudar e querer fazer parte do processo político. Eu acho que é muito mais, na minha opinião, uma questão de você querer fazer parte do processo, Carla, do que, na verdade, uma falta de oportunidade que o sistema não deixa que a mulher participe. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mulheres venham para a política, mulheres nos representem na política, vai despertar esse sentimento e com o passar dos anos a gente vai ter muito mais do que nós temos hoje. Você acredita também que as mulheres elas acabam não se interessando por ter, então, falta de informação sobre o que seria a política e qual seria o papel delas? Na minha opinião, sim. Eu milito dentro da política já há alguns anos, eu estou aí há uns 15, 16 anos, venho tentando convencer, às vezes eu passo realmente muita dificuldade em trazer as mulheres até para se filiar aos partidos. E mulheres que você enxerga que têm o potencial de formar opinião, porque eu acho que o que o político assim, que está na essência do político, ele tem o poder e a condição de mudar uma situação de vida, de vidas, né? É trabalhar o coletivo. Então, todo mundo que tem uma visão no coletivo, que é bem quisto pelas pessoas, que as pessoas acreditam naquela pessoa, ela tem um potencial de mudar alguma coisa nesse planeta. Eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade da mulher olhar que ela pode ser boa dona de casa, boa empresária e também uma excelente pessoa na política, porque vamos combinar, né, que nós mulheres somos absolutamente capazes de tomar conta de 5 ou 6 atividades sem nenhum problema. É verdade, é verdade. Agora, assim, se eu não me engano, desde 2009, o Tribunal Superior Eleitoral, ele prevê que 30% das candidaturas, seja dos partidos ou das coligações, sejam destinadas às mulheres. Você acha que esse esquema, Valéria, ainda é insuficiente para que haja esse incentivo para a mulher? Então, eu acho que isso foi ótimo, porque instiga e faz com que até os homens que participem da política voltem seus olhos para as mulheres, para as pessoas da comunidade que eles conheçam, porque para montar um bom partido hoje, é absolutamente necessário que você tenha esse percentual. Então, eu acho que estimulou sim, foi bastante importante, porque esse olhar não ficou só de mulher para mulher, ficou também dos homens que fazem parte da política de enxergarem mulheres que podem estar ao lado deles. E ajudar, né? E ajudar, com certeza. Jerusa Lisboa Pacheco Reis tem 45 anos,
É casada, mãe de 4 filhos, autora de 2 livros, articulista, professora universitária e palestrante. É advogada por formação, tem diversas especializações na área, com ênfase em direito empresarial e direito difuso e coletivo. Ainda tem graduação em teologia e é mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo. Sempre foi filiada ao PTB, do qual hoje é presidente honorária em Poá, está em seu 2º mandato como vereadora da Câmara da vizinha cidade. Foi vice-presidente da Casa de Leis e também secretária de Assuntos Jurídicos da Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá. Nas eleições de 2014, obteve 14 mil votos, sendo a mulher mais bem votada para deputada no Alto Tietê. Jerusa, só pelo seu currículo, também agradeço muito por estar aqui participando e também por compartilhar um pouco da sua experiência. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui ao lado da Valéria, que é uma mulher que eu admiro muito, né? E você, dentro dessa sua trajetória que é brilhante, embora muito jovem, e agradeço a oportunidade. Jerusa, na sua opinião, até pegando um gancho nas respostas que a Valéria já expôs aqui, você acha que, apesar de ter essa dificuldade da mulher se interessar, há também uma discriminação de gênero dentro dos partidos? Com certeza. E eu falo isso, inclusive escrevi recentemente, como articulista na região, sobre isso. Há uma discriminação velada, a mulher sofre preconceito de gênero diariamente em quaisquer das profissões, mas na política isso é ao quadrado, ao cubo. Por quê? E eu falo agora como vereadora no 2º mandato, né? Nós temos portas fechadas, eu, como você bem mencionou, sempre fui de um partido só, não migrei para outros partidos, então eu falo da minha vivência como mulher no 2º mandato. Hoje eu digo claramente que a facção mulher no partido que eu pertenço é uma hipocrisia e uma grande demagogia, porque nunca recebi ajuda de quaisquer naturezas, nunca tive apoio, nunca fui chamada, sou chamada por outras esferas, outros partidos, outros segmentos que não o meu próprio partido. É uma sobrevivente dentro da legenda. Sou uma sobrevivente. Aliás, eu entrei na política como para cumprir cotas, ninguém acreditava, mas eu já tinha um trabalho de bastidor e principalmente na presidência da comissão da OAB. Então eu já tinha um trânsito nesse cenário e foi o que me permitiu e que me sagrou nas urnas como vereadora. E como a primeira mulher a ocupar de fato o mandato, né, e agora no 2º mandato com 2 mulheres. Mas eu digo que há sim um preconceito velado. Por quê? Alguns partidos, né, e eu repito, estou falando com referência à minha experiência, à minha vivência pessoal. Não que todos os partidos sejam assim, né? A Valéria, por exemplo, tem um partido que seria um partido ideal, né? Mas a minha vivência, infelizmente, não foi uma vivência pragmática de partido e com todas as dificuldades e tabus que você possa imaginar. Então é um partido que ainda privilegia a composição masculina. Masculina, exatamente. Então a mulher não tem espaço. E eu pergunto, como você pode dizer que tem uma política direcionada à mulher se você não convida a mulher que tem mandato para participar de uma encenação, digamos, ou de uma preparação para articular, para chamar outras mulheres? Então, para mim, isso é uma grande hipocrisia. Você levantar uma bandeira dizendo, nós temos aqui um partido mulher, e sem chamar essas mulheres, sem dar oportunidade, sem dar o direito à voz, isso que você está fazendo hoje conosco. Você está nos dando a oportunidade de termos voz. E assim, com a nossa voz, chegarmos aos corações, às casas das pessoas. E é isso que as mulheres não têm. Então, hoje eu vejo como uma demagogia, uma hipocrisia, uma falácia, né, a questão da mulher. E eu luto, mas eu tenho muita esperança. E eu coloco muito o meu exemplo, né? Eu falo que mesmo com todas as adversidades, a gente tem que lutar, acreditar e mostrar, olha, nós mulheres podemos. Nós mulheres podemos mais e sempre. E somos capazes, né? Exatamente. A prova é a presença de vocês aqui hoje para contar a experiência de vocês e quem sabe despertar esse interesse de outras mulheres que nos assistem e que tenha vontade realmente de participar e de colaborar, né? Valéria, na Câmara dos Deputados, por exemplo, a gente tem 40 deputados federais no universo de 500 políticos. Então, são 40 mulheres e no universo de 500 no geral. No Senado, de mais de 80 senadores, 10 são mulheres, entre eleitas e suplentes.
Você acredita que essa realidade só será corrigida por meio de uma reforma política, por exemplo, ou, como a Jerusa falou, com a conscientização dos partidos e também com a conscientização das mulheres? Então, acho que são essas duas coisas. As mulheres quererem participar do processo político, em primeiro lugar, eu acho que é isso, e que os partidos políticos não olhem, como a Jerusa falou super bem, eu concordo, gênero, número e grau, essa questão da cota, às vezes rola um pouco isso no partido. Chama tal pessoa, mas é só para cumprir a cota, não precisa nem fazer campanha, quer dizer, esse tipo de discurso eu não faço. Esse rótulo e eu já tenho fica certeza, ruim. fica muito ruim. Mulher não pode estar num partido para cumprir cotas, tem que estar no partido para cumprir efetivamente o teu papel de mulher e trabalhar para as políticas, não só da mulher, porque eu sou um pouco contra essa coisa de cota, política da mulher, do homem. Nós somos seres humanos e nós temos que trabalhar para projetos coletivos e individuais e assexuados. Eu acho que todo mundo tem direito a tudo. Então eu sou um pouquinho contra essa coisa de políticas direcionadas, né? Eu acho que a política é um pouquinho mais abrangente. E acredito que a gente vai conseguir, exatamente como a Jerusa falou, tendo voz, mostrando para as mulheres que é possível e como a gente consegue, a gente é capaz de otimizar as coisas, ocupar mais espaços a nível político. Jerusa, a questão da cota. Na sua primeira eleição, você mesmo admitiu, você era uma cota, era um número. Só que né? se surpreenderam. Exatamente. Mas já na segunda... Foi a mulher mais votada. Você foi a mulher mais votada. Então, assim, você conseguiu transformar o seu rótulo de cotista como um rótulo de uma candidatura competitiva. E como é que foi esse caminho? Olha, eu costumo dizer que quando você entra para cumprir cota e entra numa suplência, você entra pela porta dos fundos. Mas quando você é a mulher mais votada da cidade, você entra pela porta da frente. Aí as coisas mudam. E isso muda. Né? Eu tive muita dificuldade, muitos problemas no meu primeiro mandato. E tive que me impor de uma forma muito ríspida, porém sem perder a feminilidade, mas assim, foi muito agressivo. Né? O meio foi muito hostil para me receber. No segundo mandato, eu acho que eu já tinha colocado essa marca, já tinha colocado o respeito, então está sendo um pouco mais fácil. Mas, como disse, há uma discriminação velada, sim. Por quê? Porque os partidos continuam articulando sem a presença e sem sua opinião, como mulher e como detentora de uma cadeira e de um mandato. E isso, na minha forma de ver, é inconcebível. Eu acho que a mulher, quando ela participa de um pleito, quando ela assume uma cadeira, ela faz parte de um cenário político para o partido municipal ou para o estadual. E ela tem que ser ouvida. E ela tem que opinar e participar. E, infelizmente, eu vejo que isso não ocorre. Né? Então, eu lamento muito por isso. Como disse, não posso falar de todos os partidos, mas eu estou falando de uma vivência pessoal minha. Então, nós temos que matar um leão por dia para sobreviver na política, porque não é fácil. Valéria, tem um pouco também, é como você falou, né? Tem que ser uma reforma, mas é uma reforma geral e Sim. inclusive de consciência. Sim. Porque muitas vezes a pessoa, ela convida uma mulher e fala para ela, você vai ser cota, então ela tem a consciência disso. Mas tem partidos que convidam, oferecem a esperança de competição e aquela mulher que de repente não tem... né, aquela informação, sabe como é que funciona o esquema, ela acaba se desiludindo depois e depois acaba não querendo voltar para a política. Exatamente. Isso acontece muito? Muito. Tem várias candidatas que foram na questão de cotas e depois falaram, eu não quero mais, me desiludi, me desgastei, ninguém me deu apoio, não me deu... Ou, como a Jerusa falou, há uma discrepância muito grande entre as mulheres candidatas e os homens candidatos. Então, geralmente, os partidos, como a maioria é masculino, eles acham que o homem você tem que dar mais força. Existe força, sim, partidária. E vocês sabem disso. Todo partido sabe o potencial de crescimento de um candidato, de outro. Até porque um partido concorre com outro. Exatamente. Também. Mas eu acho que, às vezes, eles colocam muitas fichas num candidato homem do que numa candidata mulher. Que é a primeira vez que se candidata. Né? Que foi o que aconteceu eu acho que é uma coisa muito clara, o que a Jerusa falou. Eu entrei como cotista, aí todo mundo se surpreendeu. Mas por quê? Porque ela tinha um objetivo, eu acho que está muito nela também, no talento dela, não só do partido, de otimizar, de pegar essa legenda e falar, não, eu vou lutar por uma coisa, por um projeto político, e eu quero honrar essa cota, né? E foi o que ela fez. Então, eu acho que está na hora da gente buscar mais Jerusas aí para fazerem parte da política, que eu acho bastante importante. Ou seja, ela não ficou esperando não, ajuda, não. foi... E a resposta foi nas urnas, né? E deu certo, né, Gê?
Parabéns. E você, Valéria, ocupou muitos cargos, só até como eu citei no começo, inclusive no primeiro escalão, que são os cargos de confiança, né? Então você sempre foi um nome lembrado, até para você ajudar com a sua técnica e experiência a gestão de alguns políticos. Mas você também teve a sua experiência nas urnas. Eu queria que você contasse o porquê que você se candidatou e o que você achou. Pois é, hoje nós estamos falando muito de cotas, né, gente? Eu fui uma cotista. Todo mundo foi cotista. Mas eu aqui. queria... Foi. Só que no meu caso foi um pouco mais complicado, porque eu entrei faltando 40 dias para o pleito. Foi exatamente no último dia que alguém poderia se colocar como candidato. Não me lembro agora, mas 27 ou 28 de agosto, Jerusa me ajuda a lembrar, são 30 dias antes até o... Isso mesmo. E aí eu falei, tem 40 dias. Mas, apesar disso, foi bastante enriquecedor. Porque foram 40 dias que eu saí um pouquinho do bastidor da política para ir para frente nas ruas e isso me desenvolveu um pouco. A gente sempre aprende muito, né? Você consegue saber como você fala em cada situação. Eu acho que isso desenvolveu bastante. Eu achei a experiência gratificante e também me surpreendi. Porque eu acho que uma pessoa que sai candidato por 40 dias praticamente de candidatura e eu tive 600 votos, eu achei muito voto para... Entende? Para poucos dias de campanha. Mas levando em consideração que a Jerusa falou, ela já tinha também o trabalho e você também já tinha o trabalho. Era um nome conhecido e que sim, mas eu acho que... Isso ajuda? Ajuda bastante, porque você já tem uma história para dizer por que você está ali como candidata, né? Eu acho que isso, sem dúvida, que ajuda. Mas eu acho que para você ter um sucesso na candidatura, como a Jerusa teve, eu acho que precisa de um pouco de mais de tempo para mais pessoas te conhecer e você poder ter um mandato, né? Eu, na verdade, eu sabia que ia ser muito difícil eu ter um mandato porque muitas pessoas já tinham escolhido os seus representantes. E, olha, uma coisa que eu sei que não é a pauta, mas só para aproveitar o gancho, claro. Eu fico muito triste, eu acho que a Jerusa vai concordar comigo, de ver quantas pessoas não votam em vereador. Gente, por favor, comecem a olhar o histórico de vereador e votem em vereador. O número de pessoas que não votam em vereador é muito absurdo. E eu acho até que não existe a troca. Às vezes os vereadores ficam por vários mandatos. A gente vê que o eleitorado continua sendo o mesmo e não há expansão, muitas vezes porque realmente as pessoas não valorizam essa figura extremamente importante que é o teu representante na Câmara, e talvez as pessoas não saibam o quanto o vereador é importante. E não há essa oxigenação na Câmara que também, é tão importante, né? Também. A Jerusa sempre fala muito também que as pessoas às vezes acabam não votando no vereador. Porque não sabem o papel do vereador. Mas Jerusa, não é muito alto o índice de abstenção? Então, a gente vamos aproveitar também um momento para você explicar, Jerusa, o que é ser vereador. E por que é importante votar. Exatamente. Eu costumo dizer que todos nós somos agentes políticos. Sim. Porque nós fazemos e vivemos política quando vamos comprar o pãozinho, o leite na padaria, vamos levar o filho na escola. Nós vivenciamos a política de preços, a política de relacionamento, a política de construção dessa rede de contatos sociais. E eu costumo dizer que as pessoas, quando se abstêm da política, elas estão abrindo mão de exigir o preço do pão na padaria, de exigir a política educacional na escola pública, elas estão abrindo mão, simplesmente. Por quê? Porque o vereador, ele é uma ponte entre a população e o poder constituído, que é o executivo. O vereador, ele é o fiscal primeiro da lei no município. Então, ele fiscaliza as políticas públicas do município e ele legisla. Óbvio que eu sempre falei e repito, aproveito o espaço para repetir isso. Vereador não é para dar cesta básica, fazer favor, arranjar emprego. Fazer mudança. Não é. Vereador, o papel de vereador não é esse de assistencialista. Para isso, nós temos uma secretaria na prefeitura que chama Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social do Cidadão, do ser humano. E é o que cuida das demandas. E ela está lá para cuidar disso, da pessoa que precisa de cesta básica, que precisa voltar para rever um parente, enfim. Ela está ali para ver todas e quaisquer situações desse cidadão. Então, o papel do vereador, e hoje estão cruzadas as linhas, há uma inversão de valores. Então, a população, e alguns, eu não diria todos, né? Meu gabinete tem um trabalho muito forte de esclarecimento nesse sentido. A população tem que entender que o vereador não é para quebrar o galho, fazer favor e dar a cesta básica. Não. O vereador tem que solicitar o direito daquele cidadão que está sendo violentado, que está sendo omitido ou negligenciado.
e buscar o direito daquele cidadão, mas dentro dos princípios legais e do que a lei permite. Entendeu? Então, é bom esclarecer isso, porque muitas pessoas querem votar em um vereador desde que haja uma moeda de troca. E não tem moeda de troca. E daí vira refém também, né, da situação. Exatamente, não tem moeda de troca. E eu tento esclarecer isso no meu gabinete. E eu falo para as pessoas, se o senhor coloca dessa situação, essa forma, o toma lá da cá, é uma moeda de troca. Depois o senhor não pode exigir que o vereador te represente numa votação, numa política pública. Por quê? Porque já está pago, então. Então, as pessoas têm que ter esse discernimento, esse entendimento, essa compreensão que o vereador, ele não dá nada, ele não faz cobra para que ele receba uma coisa que é direito dele. Exatamente. Ele está ali para ser uma ponte intermediária entre o cidadão, a necessidade real, local e o poder público constituído, que no caso seriam as prefeituras, o governo do estado, a União, enfim. Então, o vereador, ele pode mandar uma moção de repúdio para o governador do estado ou uma moção de aplauso? Pode. Ele está representando aquela comunidade, aquele bairro, aquela cidade, mandando. Para a União? Pode. Pode sim. É lógico que ele vai legislar dentro da jurisdição do município, mas ele pode também dar opiniões no governo do estado, na União, e deve, porque esse é nosso papel. Inclusive você fez isso muitíssimo bem quando sugeriu que a vacina de HPV fosse implantada nos municípios, nas redes públicas. E foi uma ideia que surgiu na Câmara de Poá e que acabou disseminando agora para o estado de São Paulo. Então, o vereador, ele legisla e ele fiscaliza. Exatamente. E o executivo, Valéria, você que tem essa janela, explica para o nosso telespectador o que faz a prefeitura. Eu acho que o que define bem a diferença entre o poder executivo do legislativo é que o executivo está lá para realmente levar serviços à população. Ele é o executor. Ele é que vai levar tudo para a população. E os vereadores, como a Jerusa já explicou, vai fiscalizar se ele está levando esses serviços. De acordo com o quê? Eu acho que evoluiu muito nos últimos 10 anos a questão dos conselhos. Conselhos de educação, conselho de saúde, são promoção. Os conselhos municipais. Conselhos municipais, que dão as macro diretrizes para que o prefeito tenha o caminho a seguir. Eu acho que uma prefeitura está caminhando cada vez mais, acredito eu. Para mim, os conselhos funcionam como os diretores de planejamento e de gestão de uma instituição privada. Então, eu acho que logo as prefeituras começam a caminhar, e deveriam mesmo, para uma administração, como acontece na rede privada. Você é responsável por aquilo e aquilo tem que dar lucro, só que não é financeiro, é de prestação de serviço. Muitas vezes social. Muitas vezes os conselhos também não são valorizados, né, Valéria? Pois é, tem essa questão também, né? Um amadurecimento maior por parte dos gestores públicos em ouvir mais, porque tem coisa melhor do que você ter a melhor balança, e é para aquele que você serve, porque o político, o prefeito, o vereador, ele é um empregado do povo. Ele precisa prestar contas para aquela pessoa. E recebe para isso, né, Valéria? Exatamente. Não é? Mas, se me permite aqui, falando dos conselhos, que eu sou defensora ferrenha dos conselhos municipais, eu costumo dizer que os conselhos municipais, eles estão como uma espada para o governo, que pode defendê-lo ou feri-lo. Por quê? Porque o Conselho Municipal, ele foi criado com a predisposição, ele tem um dispositivo constitucional, que está na Constituição de 1988, que é a única forma de controle externo de uma política pública e de um poder executivo. Então, o Conselho Municipal, que é paritário, formado tanto pela sociedade civil organizada quanto por representantes do Poder Executivo, ele funciona como uma engrenagem, porque ele vai mostrar, como disse muito bem a Valéria, as diretrizes de cada segmento: saúde, educação, desenvolvimento e promoção social, cultura, esporte, turismo, enfim. E esse conselho, ele trabalha os conceitos, ele faz a referência e comparação com as esferas da União, que seria, né, o Conselho Nacional, do Estado e do próprio município. E ele, então, faz com que haja o plano de ação municipal. Todo município tem um plano de ação municipal. Então, o prefeito escolhe. Eu quero um plano de ação voltado à infância e juventude, que é a minha grande paixão, ou aos idosos. E daí ele vai segmentar todo o trabalho dele com esse plano. Lógico que é fragmentado por secretarias e cada qual vai compor esse plano, que é um plano uno. E essa divisão, né, essa fragmentação, ela é acompanhada por cada conselho
peculiarmente a sua área. Então, o conselho, a saúde vai ter o acompanhamento do Conselho da Saúde. Aliás, as verbas, os repasses da União e do Estado são condicionados à aprovação do deliberação do Conselho Municipal. Ou seja, há um Municipal. extrato que os conselhos apreciam. Sim, com certeza. Apreciam, deliberam e votam sobre aquilo. Daí sim é mandada essa ata, essa composição, e o Estado libera a verba, a União também. Funciona dessa forma. Então, o Conselho, ele é uma grande ferramenta. Eu costumo dizer que na graduação você aprende em cursos, mas a melhor escola política, seja para mulher, para homem, para jovem, enfim, é participar de um conselho municipal. Ou seja, Valéria, está aí também uma boa oportunidade para as mulheres que não querem, de repente, ingressar numa agremiação, num partido diretamente, mas quer participar. Conhecer os conselhos é também uma saída? É uma saída, porque você conhece a engrenagem e as políticas públicas. Toda pessoa, todo ser humano tem uma tendência, como a Jerusa falou, eu adoro a infância e juventude, né? Eu adoro um outro segmento, então você já tem uma tendência. Procure a prefeitura da sua cidade e procure se informar das eleições do conselho e participe. Legal. Jerusa, dentro dos partidos, até pela sua experiência dentro do PTB, eu não sei se funcionam em todas dessa forma, mas há, durante as campanhas, os financiamentos, as ajudas, né, com recursos. Como é que há essa repartição entre homens e mulheres? E daí, como a Valéria falou, quem era só como cotista também é beneficiado ou não? Isso funciona? Isso realmente existe? Você já recebeu algum tipo de ajuda direta do partido? Eu vou te falar, como disse, da minha referência e vivência pessoal. O partido, ele manda ajuda que ele julga importante para o candidato. Então, no meu caso, eu nunca fui perguntada, você precisa em espécie, você precisa em quê? Não, eu simplesmente recebia santinhos com o candidato tal, com o governador tal. Placas com o governador ou com o deputado. Mas já vinha pronto? Já. Nunca fui questionada sobre isso. E nunca fui consultada sobre o que realmente eu precisava. Né? Então, eu acho que isso, como disse, né, a gente trabalha com omissões e negligências com relação ao trato da mulher. Por quê? Porque tem pessoas hoje que não fazem campanha de papel, fazem campanha pelas mídias sociais, pela internet. E é justamente para falar de contratação de agências de publicidade que entra em cena a nossa consultora jurídica, Juliane Galo. Juliane, é com você. Olá, Carla! A dica de hoje é sobre como contratar agências publicitárias, o que é muito comum entre partidos políticos e candidatos a cargos públicos. O primeiro passo é buscar referências sobre essas agências. Existem associações e sindicatos que podem lhe ajudar nessa análise, independentemente do segmento. Afinal, existem agências especializadas em e-commerce, material gráfico, formação de equipe, social media, planejamento de campanha, campanha publicitária, rede social e consultoria. É importante também fazer pesquisas na internet, em sites como o Google. Afinal, se a empresa realiza um bom serviço, o seu nome e o nome do seu responsável terão exposição positiva. Antes da contratação, informe-se sobre o profissional que vai te assessorar por parte da agência, o preço e o material contratado. Exija, inclusive, orçamento por escrito. Neste documento deve estar discriminado a forma de pagamento, o prazo e os valores dos materiais. Caso o contrato exija adiantamento, não aceite que este seja superior a 50% do valor total. E após o serviço realizado, verifique se ele foi feito da forma como foi contratado com a agência. Em caso de má prestação de serviço, você poderá exigir que o mesmo seja refeito, sem custos adicionais. Vale lembrar que quem deseja trabalhar com política precisa estar atento ao que está previsto nas regras da propaganda eleitoral, que estão previstas no artigo 36 da Lei 9.504/97. Bom também é consultar o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, para se evitar erros e não se receber sanções graves futuramente. De volta para você, Carla.
Você sempre com uma boa dica, né, Juliane? Boa observação, inclusive, para quem pretende, nas eleições do ano que vem, contratar um publicitário, uma agência ou até mesmo um marqueteiro. E no próximo bloco nós voltamos a conversar com a presidente honorária do PTB-Poá, vereadora Jerusa Lisboa Pacheco Reis, e com a presidente do DEM de Suzano, Valéria Rício Genovese Fernandes. O Cenário Mulher volta já. Estamos de volta com a entrevista com a presidente honorária do PTB-Poá, vereadora Jerusa Lisboa Pacheco Reis, e com a presidente do DEM de Suzano, Valéria Rício Genovese Fernandes. O tema desta semana do Cenário Mulher é Elas no Mundo Deles. Como as mulheres fazem para se posicionar e participar efetivamente do cenário político. Valéria, como você bem disse, você já ocupou vários cargos, né, no segmento político de primeiro escalão, que são os cargos de confiança. Por que você acha que os homens acabam chamando mulheres para ocupar essas funções? Você acredita que é por conta da sensibilidade feminina? Eu acho que a sensibilidade feminina, eu considero que seria muito... E só isso ser um motivo de escolha pouco. Eu acho que os homens deveriam escolher mais mulheres para fazer parte de governos, porque nós temos uma capacidade de organização muito grande. Eu acho que isso não é só meu, eu acho que vem da mulher, né? Eu creio que a mulher já vem com essa capacidade de organizar, de ser muito fiel a uma coisa que ela quer atingir. Então eu acredito muito que as escolhas passem um pouco por isso, e eu não posso desconsiderar e nem minimizar o talento das mulheres escolhidas a nível regional, estadual e federal para ocupar cargos no Poder Executivo, que não são cargos elegíveis, que foram eleitas por escolha do Executivo. Eu creio que eu não posso deixar de relevar a competência técnica de cada uma delas. Mas para você ainda é um índice pequeno. Por exemplo, Ferraz de Vasconcelos, são 19 secretarias, inclusive você já trabalhou aqui, você já foi secretária. Hoje, apenas 3 mulheres ocupam cargos de secretárias. E não é diferente em outras prefeituras. Você ainda acha pequeno? Acho pequeno. Eu acho que a mulher podia ter uma participação maior, porque algumas secretarias, aí sim eu concordo com você, eu acho que a sensibilidade da mulher seria muito importante para a prestação de serviços no setor público. Jerusa, na Argentina e no Reino Unido, nós temos um dado aqui bem interessante. Lá os parlamentos têm espaços reservados para as mulheres e é na proporção de 1 mulher para cada 3 homens. Ou seja, já é reservado, já é previsto. Você acha que isso é possível no Brasil algum dia? Vamos ter esperança, mas eu acredito que cada país ele constrói sua história. E nós estamos construindo a nossa. Nós estamos um pouco aquém. Mas eu acredito que a gente tem que ter esperança sim, tem que lutar e buscar. E eu diria que nós só chegaríamos a um patamar satisfatório quando não precisasse, por exemplo, ter cotas. Quando a participação feminina e masculina fossem paritárias. Quando não precisasse ter imposição de lei para algo que seria natural. Fosse espontâneo. Exatamente. Então, nós estamos aqui. Mas temos que acreditar, como foi dito aqui, a Valéria muito bem disse, foi um avanço, nós temos que dar esse crédito também e construir. Eu acredito que nós estamos hoje vivendo um momento de construção e lugar de mulher é na política também. Lugar de mulher é participar do primeiro escalão, como nós temos aqui o exemplo da Valéria, uma mulher forte, braço direito, mulher de confiança, com competência, com técnica. Então está na hora de colocarmos dessa maneira. Vamos construir a história, vamos trazer mulheres para o poder legislativo, para o executivo como representantes, colocá-las. Não, hoje nós temos no poder judiciário o maior índice de aprovação nos concursos da magistratura são as mulheres. Por quê? Porque são aplicadas, são dedicadas, no Ministério Público também. Estamos mudando uma realidade agora das delegacias, que era raro há 10, 20 anos atrás ter uma delegada mulher. Hoje nós temos essa realidade. Então nós temos que colocar dessa maneira. Se a mulher tem competência para ser juíza, promotora, delegada, tem também para ser secretária, para ser vereadora e por que não prefeita? E por que não? No começo do primeiro bloco, eu expus aqui um pouco do currículo de vocês. E eu queria que vocês explicassem um pouco disso. A Jerusa até falou, né, da questão da mulher ser aplicada, de estudar. E a política
é necessário também você estudar e ser técnica em determinada função? Queria que você explicasse isso, Valéria, porque tem gente que acha que assim, para ser político você não precisa fazer nada, você não precisa estudar. E isso é um diferencial. Eu acho que é importantíssimo você ter estudo do que você está fazendo, em primeiro lugar. Porque como é que a gente vai legislar sobre alguma coisa com cargos públicos, né? Ou ser secretário de alguma pasta importante, saúde, educação, né? Administração, esporte. Você tem que entender daquele segmento. Minimamente, né? Minimamente você tem que entender daquele segmento. E estudar políticas públicas. Eu fiz curso de gestão pública porque eu queria entender bastante sobre a questão orçamentária, né? Rubricas orçamentárias, isso é uma coisa que me atrai bastante, que é a questão administrativa. Então, quem administra uma secretaria, eu concordo que independe do segmento, administraria qualquer uma. Mas eu acho que um conhecimento mínimo de gestão pública, do que é o órgão público, e dentro da sua área também você poder aplicar, a população só tem a ganhar. Jerusa? Com certeza, eu acredito que é exatamente isso que a Valéria falou. E eu diria que assim, cada pasta tem uma peculiaridade. Então, você vai aprender termos novos, legislação específica, mas são enriquecimentos, né, eu acredito. Então, eu coloco como um grande desafio, né, um grande desafio para o cidadão ou para a mulher, como nós estamos falando aqui da mulher, um grande desafio para a mulher, e eu costumo dizer que eu aprendi assim, né, que acontece o que a gente tece. Então, a gente tem que aprender a tecer. A gente tem que estar disposta, ter a predisposição a aprender sempre, né? Então, tudo é um desafio, mas a gente tem que ter coragem. O que é coragem? Não é a ausência do medo. Não, a coragem é você saber que tem medo, mas que tem que superá-lo. E tem que buscar essa superação a cada dia. Então, todas nós, como mães, como mulheres, nós enfrentamos um grande desafio diário, que é você controlar a despensa da sua casa, a geladeira da sua casa, a vida do seu esposo, dos seus filhos, a vida escolar, e mesmo assim, você tem tempo para se cuidar, para passar um batom, para cuidar da sua aparência, para estudar sempre. Eu nunca parei de estudar em toda a minha vida. Agora estou fazendo mais 2 graduações e mais uma pós. E é assim. E a gente tem que continuar aprendendo, né? Eu acredito que o ser humano ele tem que buscar esse desafio. E a mulher, ela tem que saber que se ela consegue dar conta do recado de tantas coisas nessa vida multifacetada, por que não se embrenhar na política? E até lugar se de mulher prepara, na política também. Talvez até assim, a Jerusa sempre costuma falar, quem trata do orçamento dentro de casa, discute o orçamento municipal. Exatamente. Com certeza. A proporção é que muda, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Lá na Câmara, Jerusa, com relação a dezembro de 2009, quando você assumiu, e hoje, né, você então abriu ali as portas para um universo que não existia, porque eram 10 homens, não existia mulher ali na Câmara, a figura feminina, e você estreou esse novo tempo lá na Casa de Leis, né? E em comparação com hoje, e até hoje já tem uma outra vereadora, como é que você avalia isso? Ai, olha, eu costumo dizer que a gente amadurece, né? E o sofrimento, ele acaba sendo um grande esmeril para aprimorar a alma e até mesmo hoje a gente dá risada, mas pensar que eu entrei em uma Casa de Leis, que o banheiro dos vereadores era apenas masculino e eu tinha que usar ou dos funcionários ou do público, é algo surreal, mas hoje já não existe mais isso, hoje já tem uma adequação. Ter que pedir, por exemplo, para colocar assentos no sanitário feminino ou ganchinho para colocar uma bolsa, são coisas assim que podem parecer mínimos detalhes, mas fazem a diferença dentro do nosso universo feminino. Conduzir uma reunião com vários homens, onde permeie o respeito e não haja palavras de baixo calão, palavrões, enfim. Isso tudo tem que ser trabalhado, né? Então, no começo, realmente, não foi fácil. Mas não é impossível. Não é impossível. Valéria, e você? Você hoje é presidente do DEM. Sim. E não é assim o DEM mulher nem nada, é o próprio DEM. Sim. E é, inclusive, a legenda de um dos deputados mais respeitados da região e do estado, que é o Estevão Galvão de Oliveira. Então, ele já também colocou a mão, né, e também abençoou aí essa sua ida para o cargo máximo do partido. Fora ele, você teve algum tipo de dificuldade por ser mulher?
Olha, a gente sempre tem, né, lógico. Como a Jerusa falou, tem uma certa dificuldade. Resistências, Agora, né? uma certa resistência. Mas o Estevão, ele é um político admirável e acho que eu vou só falar o mesmo dele, já que tanta gente o apoia e o admira. Mas uma coisa que eu muito admiro no Estevão é que ele é um homem que absolutamente acredita nas mulheres. O corpo hoje de assessor do Estevão é formado com mais de 60% de mulheres, e eu só posso admirá-lo por isso. São mulheres competentes que estão ao lado dele, pessoas que realmente querem fazer a diferença na assessoria dele. E eu fico muito feliz que eu vejo que o Estevão é uma pessoa que sabe que a mulher tem essa característica. Quando ela pega uma coisa, ela resolve. E como ele é um deputado que resolve, eu acho que ele quis se cercar também de pessoas que trabalham na mesma vibe que ele. E ele é uma pessoa assim. Então, eu agradeço muito ele ter abençoado a minha condução à presidência do Democratas e o apoio que ele está dando também ao partido, no sentido de que a gente possa realmente fazer com que o Democrata semeie cada vez mais mulheres. Então, vem pra gente. Porque poderia até ter sido diferente, até Poderia. por conta da vasta janela que ele tem na política, porque alguns partidos usam disso como muleta e como desculpa. Ah, não, o político lá é antigo, ele tem as tradições dele, ele tem o jeito clássico, então não mulheres. E o Estevão foi na contramão. Não, foi na contramão. Inclusive o Estevão, eu considero que o Estevão é um político que se renova absolutamente a cada ano, e a cada gestão dele você percebe que ele está de acordo com o que tem de mais moderno dentro da assessoria dele, nas questões que ele realmente vê que são importantes, e ele procura inovar sempre e está sempre ligado aí nas questões atuais. Falando de novos contornos na política, Jerusa, qual que é a sua opinião sobre a reforma política? Eu acredito muito, sou muito esperançosa, mas sou otimista. Né? Eu sou muito otimista com relação a isso, porque eu acho que nós precisamos muito dessa reforma política. Os moldes que nós temos hoje certamente não facilitam em nada, principalmente para as mulheres. Mas eu vejo assim que o andar da carruagem talvez não consiga atingir o tempo certo para as próximas eleições, para o próximo pleito, infelizmente. Mas, como eu disse, a gente tem que ter esperança, acreditar e buscar sempre, independentemente dos obstáculos. Mas eu percebo que talvez o tempo não seja adequado para que no próximo pleito a gente tenha tão esperada reforma para todos nós. Valéria também não concorda na totalidade da reforma. Eu concordo com a reforma, mas não na totalidade. Eu concordo, sim, com a reforma. Eu estava com muita esperança que viesse. Eu sou muito simpática à questão do voto regional. Eu acho interessantíssimo. Foi uma pena que não tenha passado. Eu acho que é importante você regionalizar o voto. Jerusa, talvez somente Guararema tenha na região eleito uma mulher para prefeita. Você acha que a gente está muito longe de ter novamente uma mulher no Poder Executivo aqui do Alto Tietê? Eu acho que estamos perto. Basta a população enxergar isso. Eu acho que nós estamos, na verdade, muito próximos a isso. É claro que a Conceição é um grande exemplo para todos nós, sim, não apenas como figura feminina, mas que demonstrou uma articulação e um poder de política muito boa, né? De um grupo forte político. Isso é muito importante. Eu acho que o candidato sozinho ele não consegue, mas se ele tiver uma boa estrutura, uma boa articulação, certamente ele consegue. Então é um grande exemplo, né? Fica como um paradigma realmente para todos nós. E tem até uma coisa interessante, né, Jerusa, que as pesquisas indicam que o voto da casa é decidido pela mulher. Então, mulheres, temos que nos unir. Mulher precisa começar a votar. Ou seja, a mulher influencia no voto dos filhos, sim, do marido. Influencia. Quem determina o voto da casa normalmente é a mulher. Valéria, sua opinião sobre nós termos uma presidente mulher, inclusive reeleita, isso pode fazer com que os jovens tenham uma visão mais dilatada e também tenham incentivo para participar da política? Eu acho que sim, claro. Eu acho que ter uma presidente mulher é um orgulho para todos nós. A única questão é que, infelizmente, eu não acho que ela esteja honrando, definitivamente ela não está honrando nós mulheres representando lá no governo federal uma categoria tão importante, eu acho que nós mulheres a gente tem
nasce já com essa questão de ser mãe e de ser cuidadoso. Eu não vejo ela com nenhuma característica de cuidar, de proteger, de legislar, de fazer realmente uma gestão que possa melhorar as condições da população em geral. E nós estamos vivenciando isso todos os dias e a cada dia do total descontrole. Mas como existem homens bons e homens ruins, existem mulheres boas, mulheres ruins, enfim. Mas a figura da presidenta Dilma, para mim, na minha cabeça, é uma coisa que foi muito bom para trazer mais mulheres na política. E também nas últimas eleições, 3 mulheres concorreram à Pois presidência. Isso também eu ia foi um chegar fato nisso, inédito. foi um fato inédito e nós tivemos essa oportunidade nas últimas eleições para a presidência e já foi um fato que foi histórico e surpreendente, né? 3 mulheres, né, Jesus? Então, para a prefeita, eu creio que as coisas estão caminhando para em breve o Alto Tietê ter mais. Legal. Valéria é presidente do DEM, né, o Diretório Municipal da cidade de Suzano. Não é do DEM Mulher. E qual que é a sua opinião, Jerusa, sobre os partidos que têm a denominação mulher? Eu acho que, assim, tem partidos que levam realmente a sério, como disse, porque tem uma visão de presidência, de solidificação, de construção de história de partido, que o partido cresça e apareça. Mas nós temos também história de partidos que tem uma grande fachada, partido tal mulher. E, na verdade, não existe política nenhuma de interação, de que essas mulheres que participam, seja como filiadas ou como detentoras de um cargo, de um mandato, enfim, fossem chamadas realmente a participar e ter voz e vez. Não. Eu vejo que, pelo menos a vivência que tenho, é de uma grande fachada, partido tal mulher, e que, na verdade, não é nada disso. E, aliás, é comandada por homens, tem determinações masculinas, e que a mulher sequer opina. Pode ser um cumprimento de protocolo, né? O partido uma monta, como seria do jovem, talvez, e não tem dá tantas, né? Sindicato religiosos e assim vai. E, no entanto, você vê que não existe uma preocupação de uma política segmentada. Existe uma preocupação em rotular para ganhar um espaço, seja na mídia, seja para demonstrar de forma muito demagoga, diga-se de passagem, e muito hipócrita, que tem uma preocupação com aquele segmento que de fato não tem. Você é do PTB, a segunda vereadora da Câmara de Poá também é do PTB. Você acha que a sua vitória, como você mesmo falou, dentro da Casa de Leis, quando você tomou posse, todas as dificuldades que você passou e por ter saído vitoriosa, você acha que isso incentivou outras mulheres do partido a concorrerem e ela acabou ganhando também? Sim, né? Claro. E eu acho formidável, porque eu acho que as mulheres têm que se identificar mesmo e falar, não, se a Jerusa pode, eu também posso. E eu vou dizer uma coisa, Carla. Poá, Suzano, Ferraz, Itaquá, Mogi, enfim, todas as regiões aqui do Alto Tietê têm mulheres maravilhosas, mulheres muito mais competentes, mais instruídas, mais gabaritadas, vamos dizer assim, do que eu e a Valéria juntas até. Claro. E, no entanto, elas se privam de participar da vida pública. E é esse o chamamento que nós temos que fazer, para que ela venha emprestar esse talento, essa proporção, né, que ela tem de conhecimentos, que ela venha compartilhar e que ela seja útil à sociedade. Então, eu acredito que a mulher ela tem que entender isso. Ela não tem que se acomodar na sua vida mediana ou confortável, ela tem que sair dessa zona de conforto e tem que compartilhar. Eu aprendi assim, né, que a gente aprende para compartilhar, senão não tem sentido o aprendizado. Então, a gente tem que buscar essas mulheres e dizer, olha, você pode, nós juntas podemos mais. E é isso que nós temos que divulgar realmente, porque nós temos mulheres incríveis, lindas, maravilhosas, que são, eu costumo dizer que o verdadeiro mulherão não é o que tem o pé de silicone, não, é aquele mulherão, é aquela mulher que acorda às 5 horas da manhã, pega o trem, trabalha o dia inteiro de faxineira em São Paulo, volta, faz comida, limpa a casa, cuida de filho, vai ao supermercado, discute política de preço na padaria, e esse é um mulherão. Então, nós temos mulheres maravilhosas e a gente tem que fazer com que elas se apoderem da política e possam falar, eu vou participar porque eu posso. Que elas queiram isso, porque enquanto não houver esse empoderamento, que é essa percepção que pode ter um espaço dela, na política também,
nós não vamos conseguir sair dessa simples discussão de cotas. Né? Como disse, seria maravilhoso se nós estivéssemos aqui conversando. Nossa, o partido tem 50% mulheres, 50% homens, 60% de mulheres, 40% de homens. Enfim, seria maravilhoso. Né? Enquanto nós estivermos discutindo apenas cotas para as mulheres, nós ainda estamos bem aquém. Mas vocês duas são bons exemplos. Temos aqui duas cotistas, um dia foram. Então, assim, há esperança. Há esperança. Há esperança. Bom, eu vou ter que chamar vocês novamente aqui para a gente continuar essa conversa, porque o tema é muito amplo. Eu acredito que, assim, foram informações importantíssimas, esclareceram muitos pontos, inclusive para quem já tinha algum contato com a política e também para quem não tinha. Eu acho que fica o incentivo, fica o convite mesmo, e vocês vão levar para casa um presentinho aqui do Cenário Mulher, que é da Opção Multimarcas. Muito obrigada. Que é a loja que veste a nossa consultora jurídica. Obrigada, muito obrigada. E também queria aproveitar a oportunidade para vocês compartilharem com o telespectador os contatos. Valéria, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Rede social, e-mail? Então, nosso partido é democrata, suzano@uol.com.br. Nossos telefones do partido é 4748-5591 e 4742-4252. Jerusa? Quero agradecer a gentileza, a oportunidade, foi um grande prazer, sempre é um grande prazer. E deixar aqui o contato www.jerusareis.com.br ou então no Facebook, Jerusa Reis. O telefone do meu gabinete 4634-6070. Estou à disposição de todos vocês, da população poaense em especial. Muitíssimo obrigada. E o Cenário Mulher de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir novamente este conteúdo, acesse o site www.tvcenario.com. Siga-nos também nas redes sociais. E se quiser entrar em contato conosco por e-mail, tome nota do endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Quer saber mais sobre as roupas que eu uso especialmente aqui na TV Cenário para o Cenário Mulher? Acesse a página oficial da loja Visão Feminina, Rouparia e Acessórios no Facebook e também no Instagram. Obrigada pela companhia. Que a semana seja de luz e de muito entendimento. Eu te espero no próximo programa inédito. Até lá!